Queridos amigos, que satisfação em estar com vocês, podendo conversar sobre essa figura ímpar que é Eurípides Barçanufo. Não simplesmente pela mediunidade que possuiu, mas principalmente pela pessoa que ele era. E creio que todos vocês sabem disso. Porque quando falamos de mediunidade, estamos falando de cada um de nós, da tarefa que nos cabe, principalmente quando chegamos à casa espírita. Quando confrontados com as nossas dificuldades emocionais, invariavelmente, quando a casa que o nosso coração buscou é bem orientada, nos convidam ao trabalho no bem. E sem dúvida, não há mediunidade maior do que essa, do que trabalhar no bem. E seu Eurípides Barçanufo naturalmente nos deixou toda uma gama de histórias magníficas em que ele sempre, pela sua retidão de caráter, pelo seu coração, que era o verdadeiro diamante, aglutinava em torno dele, principalmente, os seus alunos tão queridos da escola Allan Kardec, do Colégio Allan Kardec. Quando nós pensamos nas tarefas que são nossas, intransferíveis, inadiáveis, figuras como Eurípides Barçanufo naturalmente vêm à nossa mente e devem nortear, com seu exemplo, as atitudes do nosso coração. Porque não importa o momento exato em que a doutrina espírita surgiu na nossa existência, terá sido sempre a hora para o ampliar das nossas responsabilidades. Somos todos sabedores de que, vindo à Terra mais uma vez no processo das encarnações sucessivas, somos convocados por nossa própria vontade àquelas questões que vínhamos adiando em múltiplas oportunidades e que agora surgiram para todos nós de forma veemente. Num ano tão difícil como esse 2020, em que todos estamos, de alguma forma, hermanados pela necessidade de cuidado com nós mesmos, com o outro, sabedores de que tudo isso vai passar, como já passaram tantas situações difíceis, é justamente aí que exemplos como de seu Eurípides nos fazem lembrar de tantas coisas maravilhosas. Ele mesmo, uma vítima da gripe espanhola em 1º de novembro de 1918. Ele que dedicou-se de tal maneira a amparar a todos que estavam enfermos, que contam aqueles que foram seus alunos e que já muito idosos relatavam suas experiências maravilhosas como alunos de Eurípides Barçanufo, que ele, nos últimos dias, já enfraquecido, tentou escrever uma receita que pediu a um dos alunos para ir aviar na farmácia para que ele mesmo pudesse utilizar. Mas já estava com a pele roxa e com grande fraqueza que naturalmente a gripe espanhola provocava. E o seu desencarne é um momento especialíssimo porque Dr. Bezerra de Menezes já estava há 18 anos no mundo espiritual. E, para surpresa de Dona Meca, mãe de seu Eurípides estava no quarto acamado, havia tido uma sutil melhora, mas semanas antes alertara aos alunos que no dia 1º de novembro, quando 1º de novembro chegasse, toda a cidade de Sacramento teria motivo para chorar. Mas quem ia partir, partiria feliz. E se referia a ele mesmo. Ele sabia muito bem que esse era o seu último dia de vida na Terra. Mas Dona Meca estava na sala, havia deixado o filho por momentos. Dr. Bezerra de Menezes aparece à frente dela, no meio da sala, e diz: volte até o quarto, nosso irmão está se desligando da matéria.
e ela volta correndo para o quarto do filho, ainda a tempo de colocar a mão sobre o seu rosto, sobre a sua testa, e ele então sai do corpo físico e com certeza foi recebido no mundo espiritual com muita alegria, porque sem dúvida ele fazia muita falta do outro lado da vida. Um homem de uma disciplina incrível, que partiu da Terra aos 38 anos, e sua foto mais característica é dele de terno, com sua pequena gravata borboleta, seu ar sério, e vamos vê-lo assim, em fotos junto aos seus alunos, sentado numa cadeira logo à frente da turma, em frente ao colégio. Ele que sabia que cada aluno que era educado dentro de todos os postulados do amor e da caridade do Cristo era um bilhete que ele, como todo educador, endereçava para o futuro. Seu Eurípides Bassanufo, um dos mentores espirituais da Comunhão Espírita de Brasília, onde cheguei aos 15 anos de idade, há quase 5 décadas, e pude, mais de uma vez, ouvi-lo através da mediunidade de Dona Irene Carvalho. Ele, Dr. Bezerra de Menezes, Caí Barchutel, eram mentores da comunhão, e ela que viveu 95 anos e foi esposa do seu Mário, um dos fundadores da Comunhão Espírita de Brasília. Através dela, seu Eurípides, muitas vezes, em momentos cruciais, orientou a direção da casa, os seus conselheiros, os seus fundadores. Me recordo que, quando eu tinha 18 anos, em 1976, fui convidada pela direção da casa a assumir uma palestra pública aos sábados à noite. E havia apenas 10 pessoas na plateia. A comunhão, então, era muito pequena e as pessoas ainda não haviam chegado, começavam a chegar, embora ela tivesse sido fundada em 1961. E seu Eurípides Bassanufo, então, através de Dona Irene Carvalho, me fez a proposta desse trabalho para estar junto àquelas 10 pessoas, afirmando que outras pessoas iam chegar, a comunhão ia crescer muito e era importante estudar doutrina espírita. Era importante falar de trabalho, de dificuldades vencidas, e me lembro bem que antes de mim havia uma outra pessoa que fazia esse trabalho, e ela lia o Livro dos Espíritos da primeira à última questão. Ora, não é muito fácil você abrir um livro como o Livro dos Espíritos e ler questão a questão para uma plateia tão pequena, de apenas 10 pessoas, que obviamente se distraía, pouco se interessava. E é claro, aquelas 10 pessoas, embora fossem só 10 pessoas, traziam suas angústias, seus questionamentos, como toda pessoa que procura, em algum momento, a casa de oração. E me recordo de que seu Eurípides me fez uma proposta. Disse para mim: minha filha, vamos falar da vida. Vamos falar de tudo que acontece na vida, na Terra. Não se preocupe. São 10 pessoas, mas os outros vão chegar. E foi exatamente o que aconteceu. Durante 20 anos, inclusive, todos os sábados, ali estava eu, ainda com 18 anos, depois 19, depois 20, falando. Foram 20 anos, todos os sábados. Depois, a comunhão cresceu muito, outros oradores surgiram, então passei a falar 3 sábados, um sábado não. Depois, sábado sim, sábado não. E hoje, quase 50 anos depois, 44 anos depois, fez agora em julho, especificamente esse trabalho de sábado, é todo primeiro sábado do mês, às 7 da noite. E o mais interessante é que, exatamente como seu Eurípides disse naquele dia, tanto tempo atrás, as pessoas chegaram. Hoje é uma massa de gente. Às vezes temos quase 200 pessoas em pé, sentadas no chão. A comunhão cresceu infinitamente.
E o incrível, fez-se já uma pesquisa na plateia. Muitos, mas muitos mesmo, não são espíritas. São católicos, até evangélicos. Já se encontraram na plateia padres, freiras e namorados da doutrina espírita. E aí, lembrando dessas coisas, fico pensando que seu Eurípides, naquele dia, quando nos disse para falar da vida, sabia muito bem que era muito mais do que falar sobre doutrina espírita. Era dar às pessoas a noção desse corpo extraordinário de leis que a doutrina espírita nos recorda, que nos tutela a todos. E mediunidade também é isso. Mediunidade é quando você se importa com o outro, quando você enxerga o outro, quando você torna o outro, com a sua presença, com o seu cuidado, melhor do que ele é. E você também se torna melhor. E a tarefa dita por seu Eurípides, por Dr. Bezerra de Menezes, por tantos que vieram à frente, é nos recordar também disso que é extraordinário, de não nos deixarmos levar por coisas às vezes que são tão pequenas, mas que nos fazem sofrer tanto. Há até quem desanime, quem desista. Não sou mais espírita, porque na hora que eu precisei, onde estavam as orientações? Onde estavam os amigos espirituais? Onde estava Jesus? Eu comentava outro dia com amigos que depois que a pandemia começou, já ouvi pessoas dizerem: Maíse, como Jesus permitiu que isso acontecesse com a humanidade? Tamanha falta de noção que as pessoas têm. Somos o passado em forma de presente. Aquilo que menosprezamos ontem, hoje está próximo a nós. É o familiar, é o companheiro que não nos compreende, é o filho impermeável aos nossos bons conselhos. Tudo isso é mediunidade. O estar em contato com essas realidades e poder e querer e saber que precisamos transformar tudo isso para melhor é mediunidade. E é claro, infelizmente, cada vez mais raro um coração como o de seu Eurípides Barçanufo, que não tinha nenhum preconceito de espécie alguma, nenhuma intolerância. E, claro, se costumava dizer que os partos que seu Eurípides Barçanufo fazia, não existia um caso em que a parturiente ou a criança tivessem morrido. Mesmo nas situações mais adversas, parece que tudo concorria para a felicidade. Havia muitos anos atrás, em Sacramento, uma jovem católica extrema, família toda católica, mas a mãe dessa jovem, que ia tornar-se avó, era admiradora de seu Eurípides Barçanufo. E a moça, num determinado momento da gravidez, começou a ter problemas sérios. E logo ao final da gravidez, o médico disse: olha, disse a mãe da moça, um dos dois não vai sobreviver. Não sei se sua filha ou a criança que ela está para dar à luz. Se eu fosse a senhora, o médico, se eu fosse a senhora, eu procurava o doutor Eurípides Barçanufo. Não soube de um caso que ele tivesse amparado que não tivesse dado tudo certo. A avó, futura avó, preocupada, vai até a filha. Olha, minha filha, seu médico não me deu boa notícia sobre a sua gravidez. E eu estou preocupadíssima. E ele disse que fôssemos até seu Eurípides pedindo uma palavra, uma orientação, uma ajuda. E ela, a filha, que falava mal de seu Eurípides pela cidade inteira, família rica, bem colocada. Mãe, como que eu vou poder pedir ajuda a ele? Impossível, ele com certeza sabe que eu falo dele, falo da religião que ele apregoa, falo das orientações espirituais que ele dá. Mesmo na minha hora de necessidade, eu não tenho cara para pedir. A mãe, inconformada, com orgulho da filha. E quando vai à rua, não por acaso, seu Eurípides vem avançando pela calçada. Ela, futura avó, preocupada com a filha, com o neto, o segura.
Ah, seu Eurípides, eu não sei como vou pedir. O senhor sabe, nossa família toda muito católica, nós temos enorme admiração pelo seu trabalho. A minha filha está para dar à luz, a situação é essa, essa e essa. Seu Eurípides abre suave sorriso, segura a mão da senhora e diz: não se preocupe, minha amiga, vai dar tudo certo. Tenho certeza, tanto sua filha como seu netinho vão estar muito bem. E assim aconteceu. Ao contrário do que todos os médicos preceituavam, o menino nasceu de forma muito tranquila e a jovem mãe ficou perfeita, mas aprendeu também a lição. Imagine quantas vezes escutamos a pessoa dizer: não ajudo fulano, porque há 20 anos atrás fulano me fez determinada coisa. Eu perdoo, mas há 20 anos atrás fulano me fez tal coisa. E, como dizia Chico Xavier, se você ainda se lembra do que foi que a pessoa lhe fez perdoar, você não perdoou. Porque o perdão está totalmente ligado ao esquecimento de todo mal. Mas nossa consciência nos assinala. Quando retornamos para mais uma existência, estamos assinalados pelas culpas que trazemos e temos que transformá-las em trabalho. Não temos outra saída. Justamente por não termos feito isso, nunca conseguimos deixar o processo das encarnações sucessivas. Nós espíritas somos os mais difíceis, porque às vezes dizemos: de cada 10 livros psicografados, 9 eu já li. Não estudo muito, já está tudo na massa do sangue. Mas na hora da prática, e há até quem diga: eu me afinizo demais na casa espírita onde trabalho, mas a minha casa, os meus familiares, esses eu não suporto. No centro espírita, me sinto entre amigos. Portas adentro da minha casa, Deus me livre. Quando, justamente portas adentro da nossa casa, estão os adversários de ontem, aqueles que enganamos, aqueles a quem também prometemos dessa vez um começo diferente. Certa feita, era um grupo de jovens, conversávamos acerca de quando você se acredita muito mais do que você realmente é ou consegue ser. E seu Eurípides Barçanufo, através de Dona Irene, naquele dia, comentou: vaidade é chicote invisível que vai lanhando as forças da pessoa sem que ela perceba e vai tirando suas forças com o passar do tempo sem que ela perceba. E não é assim? Quantas vezes alguém nos é simpático porque nos elogiou em algum momento, ou porque fechou os olhos para aquilo que poderia ter alertado era uma dificuldade que nós precisávamos vencer. E, infelizmente, ainda é muito comum, quando amargurados, nós consideramos que o mundo não é para nós, que o mundo está cheio de graves defeitos incontornáveis e nós inadaptados. Quantas vezes já ouvi espíritas a me dizer: Maíse, deve ter sido um problema de engano. Eu tenho certeza absoluta que o meu lugar não era na Terra. Meus amigos, para nossa surpresa, a Terra é e ainda será por longo tempo o nosso hospital-escola. Seu Eurípides sabia bem disso e continua sabendo. Por isso, quando alguém nos diz: olha, você é médium, e há histórias divertidíssimas sobre mediunidade. Uma vez uma senhora me disse: Maíse, você precisa conhecer minha filha. Ela tem uma mediunidade tão maravilhosa que incorpora quando está fazendo mercado no Carrefour. Eu fiquei tão chocada que eu disse para ela: preciso conhecer sua filha mesmo, porque a mãe achava que aquilo era o auge da mediunidade.
A menina incorporando no mercado. Que mediunidade! Quantas vezes a pessoa chega à casa de oração e quando ela vai para o desenvolvimento mediúnico e porventura ela psicografa talvez uma mensagem e lá está assinado um amigo, a pessoa se decepciona. Ah, não. Um amigo? Ah, mas eu pensei que fosse alguém muito conhecido. Eu tenho certeza que eu tenho condições de psicografar. E aí é de Dr. Bezerra de Menezes e seu Eurípides de Barçanufo para cima. A pessoa não imagina outra coisa. Ou ela acha que não tem mediunidade porque ela não chega e sai escrevendo nas paredes. Quantos enganos! Quando a maior de todas as propostas é a nossa transformação para melhor. Não há mediunidade sem isso. Se você não se modifica, se você não aprende de verdade, se você não faz da sua vida um exemplo mínimo para aqueles que vierem depois, então, que história você vai contar quando, para todos nós, chega o dia de retorno à verdadeira existência? Emmanuel dizia através do Chico: cada dia de tua vida na Terra é uma página do livro de tua vida. A morte é a grande colecionadora que unirá tudo numa obra. E é claro, por isso, quando Kardec pergunta às forças do bem onde estão gravadas as leis de Deus, os espíritos responderam: na consciência. Eles não dizem que era entre os espíritas, ou entre os católicos, ou entre os budistas. Na consciência. Então, se há algo que nós não vamos poder dizer na verdadeira vida, é que desconhecemos o certo, o errado, o digno, aquilo que não é nobre, aquilo que é verdadeiro, aquilo que nos cabe ter um esforço muito maior, porque são muitas coisas do passado que nos impedem de adquirir determinada qualidade, e ali está também o desafio à nossa mediunidade, compreendendo a mediunidade como essa energia incansável em pessoas como Eurípides Barçanufo. Todos conhecem a história de uma das vidas de seu Eurípides Barçanufo, ainda após a crucificação de Jesus. Ele era um escravo e o seu senhor, homem cruel, descobriu que ele era um seguidor de Jesus. Jesus já tinha sido crucificado. E imediatamente disse: não quero ninguém na minha casa que siga esse Messias, que era um louco. Chamou o seu escravo e disse: eu te venderei. Mas antes, penso, não vou te vender, vou sacrificar tua vida, para que não fales aos outros escravos, como sei que tens falado acerca desse Jesus. Mas para teu sofrimento maior, antes de te sacrificar, eu venderei tua mulher e teus filhos pequenos para o primeiro mercador que passar. E aquele homem, que seria, tanto tempo depois, Eurípides Barçanufo, fez uma prece naquela noite. Não tinha medo nenhum de morrer, mas pediu a Jesus que, de alguma maneira, nas suas horas finais, ele soubesse que a sua esposa e os seus filhos ficariam bem. Porque, apesar de ser cruel, aquele senhor nunca havia deixado que lhes faltasse o alimento, embora eles fossem escravos. E no dia em que ele seria atado aos cavalos que dilacerariam seu corpo pela estrada, chega um mercador para comprar uma leva de escravos. Entre eles, a esposa e os filhos daquele homem. Ele ainda era jovem,
mas estava já preso e não podia fazer nada. Para sua surpresa, ele percebe que a prece que havia feito não ficara sem resposta. O mercador coloca preço na esposa, nos filhos dele, aproxima-se e sussurra no seu ouvido: morre em paz, porque eu também sou cristão. E em minha casa, tua esposa e teus filhos encontrarão abrigo, apoio para sempre. Aquele jovem escravo fechou os olhos e agradeceu de todo o coração. Sua prece havia sido atendida. E imediatamente o senhor da casa dá ordem para que os cavalos fossem espantados e o seu corpo se dilacera pelos caminhos. Mas sua alma, feliz, separou-se do corpo, mais confiante do que nunca em Jesus. Claro, ali já havia o homem que mais tarde, tantos séculos depois, Eurípides Barçanufo seria. Assim como o Dr. Bezerra de Menezes. Zaqueu, diz Jesus, dá-te pressa em descer dessa árvore, eu quero hospedar-me em tua casa. Zaqueu era baixinho, para ver Jesus passar, subiu numa árvore. Sem olhar para cima, Jesus sabia que ele estava ali. Zaqueu tinha vergonha, porque era um homem rico, tratava com igualdade todos aqueles que trabalhavam para ele, mas tinha vergonha de convidar Jesus para comer com ele. E o próprio Cristo se coloca. O Zaqueu de ontem, Dr. Bezerra de Menezes, de todas as épocas. Quando a alma se transforma, não importa quantas vezes ela vem à Terra, os rostos se modificam, a alma cada vez avança mais. Cada vez mais confiante, cada vez mais cheia de exemplos. E é claro, se há algo que nos perguntarão um dia, na verdadeira existência, o quanto disseminamos, terá sido com certeza exemplo. Hoje falamos da pandemia, desse vírus invisível, tão mínimo, mas que já levou tanta gente para o outro lado da vida. E cuidar de nós não significa só estar preocupados conosco, mas nos preocupar com o outro. Mas para isso é preciso ter o olhar de enxergar o outro. A empatia, palavra que se usa tanto hoje, mas tão pouca gente tem. E as almas nobres, como seu Eurípides Barçanufo, seriam médiuns em toda parte, não portas adentro de uma casa religiosa, qualquer que ela seja. São os médiuns da vida. São os médiuns do dia a dia, de tudo aquilo que nós podemos transformar, que está em nossas mãos modificar. Me recordo de que certa vez seu Eurípides Barçanufo nos disse, nós éramos todos da Mocidade Espírita Allan Kardec, da comunhão. E ele disse então que era muito importante que nas nossas horas difíceis nós nos concentrássemos um instante e pensássemos: eu posso, Senhor, eu sei que posso. Posso porque confio em Ti, porque confio nessa força que habita em mim. E não duvidemos. Poderíamos chamar até de mediunidade, mas essa coisa dentro de você que não te deixa desistir de vez, que não deixa que você desanime para sempre, que faz com que no auge da vida te dizer não, algo em você ainda resiste para transformar tudo em sim. Isso é Deus, isso é a força da mediunidade em nós. Eu tenho dito a amigos, nunca tive celular, nem pretendo, mas amigos com pena
da minha dificuldade em fazer palestra sem estar na presença de alguém à minha frente, me concederam um computador e amigos queridos que são especialistas acoplaram o computador da casa deles a esse que tenho em minha casa de menos de 2 meses para cá. Confesso a vocês que ainda me sinto extremamente desconfortável. Fico imaginando o dia feliz em que vou fechar esse computador para não abrir mais. Porque não há nada que substitua o olhar do outro e do nosso olhar se cruzando. O ectoplasma, a energia que vem do outro e a nossa energia, que a máquina, que o computador, de forma totalmente imperfeita, não conseguiria fazer manifestar. Imagine, seu Eurípides Barçanufo desencarnou em 1918. Acredito que, se ele retornar à Terra, voltará com sua nobreza e inteligência um total especialista nas novas mídias. Mas a ferramenta maior sempre esteve com ele, a certeza de que Jesus, o Mestre amado, vai à nossa frente. E se afirmamos que a seara é dele, sabemos todos que nos cabe a honra de buscar serviço nessa seara. É importante demais que nós estudemos doutrina espírita, mas principalmente que a pratiquemos, que a coloquemos no nosso dia a dia. Acho que de todos os conselhos que eu tenho ouvido de almas maravilhosas como o seu Eurípides Barçanufo, essa de falar da vida, sem dúvida nenhuma, era totalmente premonitória. Porque quando nós negamos a vida que está dentro de nós e em torno de nós, nós nos iludimos. Achamos que podemos ser melhores que os outros. Podemos ser intolerantes com o outro. Podemos não aceitar o outro. Achamos que temos esse direito. E o que será de nós quando, fora da matéria, formos contar a nossa história? O que diremos aos nossos protetores espirituais? Aqueles que, invisíveis aos olhos da maioria, nos protegeram, nos ampararam, nos encheram de energia quando não havia energia alguma. E no último instante, face às nossas dificuldades, de inesperado, nos apontaram uma solução que ninguém acreditava que haveria para a nossa necessidade. Por isso, quando médiuns, sejamos médiuns de Jesus. Não importa onde estejamos, com que idade física, quais sejam as circunstâncias atuais ou anteriores da nossa vida, não deixamos de sonhar, de ter certeza de que as melhores coisas da nossa existência ainda chegarão. Me recordo do Dr. Bezerra de Menezes, quando afirmava, através de Chico Xavier, mediunidade com Jesus é serviço ao semelhante. E seu Eurípides Barçanufo, sem dúvida nenhuma, em tudo, foi o médium de Jesus por excelência. Ele que, ao ler o Livro dos Espíritos, se enamora para sempre, de todas aquelas leis ali tão bem explicadas. E passa a ler outras obras, e passa a fazer da própria vida um livro de amor e paz que tanta gente pôde observar e seguir. Pedro Leopoldo, meu Deus do céu, tem a história extraordinária, como cidade que é, de trabalhadores do bem e de ter sido o berço na terra para Chico Xavier. Cidade da qual Chico jamais se esquecia nos seus comentários mais carinhosos. Ele, que foi um médium
que nos ensinou o que é ser médium. E havia, por exemplo, só para citar entre seu Eurípides Bassanufo e Chico Xavier, uma semelhança, entre tantas, enorme: a fidelidade àquilo que se acredita. Não importando as críticas, não importando as acusações, não importando as condenações, as calúnias, nada. Importante o fazer o bem. Importante a transformação. Mas a começar por si mesmo, gerando em volta toda uma caravana de luz, tanto para encarnados como para desencarnados. Quantas e quantas vezes vi a Comunhão Espírita de Brasília ser procurada ao longo de muitos anos por pessoas gravemente enfermas, material, fisicamente falando, e havia de seu Eurípides Bassanufo sempre a palavra: a mão de Deus vela sobre você, meu filho. Vamos seguir confiantes. E mais que as doenças físicas, as emocionais, as espirituais, os processos obsessivos dificílimos, quase impossíveis de serem vencidos. Mas sempre, através da palavra nobre de seu Eurípides Bassanufo, vinha a orientação. Quantos anos de receituário, mas nunca deixando de lado o médico da terra, o remédio da terra. Via sempre os amigos espirituais, entre os quais seu Eurípides Bassanufo, dizerem: siga todas as orientações do seu médico. Confie, tudo concorre para o melhor. Confesso a vocês que nos dias de desânimo fico pensando como nos faltam hoje vozes que nos digam: tudo concorre para o melhor. Ainda numa das últimas conversas, lembrava de que Emmanuel dizia através do Chico que existia uma frase perigosa que nós usávamos dentro da doutrina espírita e que precisávamos deixar de usar, quando afirmávamos: amanhã serei bom. Frase curta: amanhã serei bom. Nós não sabemos como virá o amanhã. Não sabemos se o nosso amanhã ainda será na Terra ou já fora da matéria. Por isso, amanhã serei bom é muito arriscado realmente, porque nós não sabemos quanto de amanhã nós ainda temos. Mas para almas nobres que nos deixaram seu exemplo, como seu Eurípides Bassanufo, sem dúvida nenhuma, o amanhã vem sempre perto, porque ele significa a nossa total, real transformação. Hilário Silva, através de Chico Xavier, narra histórias acontecidas com seu Eurípides Bassanufo, tanto no mundo espiritual como ainda na Terra, e ele lembra, seu Eurípides fala, através da psicografia do Chico, como é fácil de observar mediunidade como recurso espiritual de sintonia. Não é a doutrina espírita que expressa atualmente o cristianismo redivivo, mas sempre enobrecida pela honestidade e pela fé, pela educação e pela virtude. É o veículo respeitável da convicção na sobrevivência. E encerra: assim, pois, não nos agastemos contra aqueles que a perseguem através de achincalhe. Tristes seguidores da realidade cristã, negadores
da realidade cristã, ainda mesmo quando se escondam sob os veneráveis distintivos da autoridade humana. Porquanto os talentos mediúnicos estiveram incessantemente nas mãos de Jesus, o nosso divino mestre, que deve ser considerado por todos nós como sendo o excelso médium de Deus. Palavras de Eurípides Barçanufo, através da psicografia de Chico Xavier. Em que ele, a mensagem é muito longa, não vou lê-la toda, mas ele fala de todas as vezes em que Jesus curando, transformando água em vinho, abraçando a todos aqueles que estavam párias da sociedade de sua época, nos deixou a mensagem de ser, sem dúvida, o maior de todos os médiuns. E seu Eurípides Barçanufo sabia disso demais. Ficou famoso o relato de um sonho que ele teve e só para os mais chegados contava. Sonhou que se viu num lugar de inimaginável beleza. E ele queria dar um passo à frente para descobrir o que estava à sua frente, mas algo o fez parar. Para sua surpresa, no sonho, era o próprio Cristo que lhe aparecia. E ele queria ajoelhar-se, mas não tinha forças. Tamanho impacto daquela visão. Naturalmente, foi um encontro verdadeiro de seu Eurípides, ainda encarnado, com Jesus num desdobramento luminoso. Mas percebeu que Jesus deixava cair secreta lágrima. Senhor, mas por que estás tão triste? Já sei. É por todos aqueles que não conhecem os teus preceitos. É por todos aqueles que não andam nos teus caminhos. É por todos aqueles que não sabem a beleza de viver para o bem. E Jesus disse: não, meu filho, a minha tristeza é por todos aqueles que sabem de tudo que é correto e nobre, só não fazem. E seu Eurípides acordou, impressionado com aquele momento que certamente viveu na vida mais alta durante as horas de sono. Jesus estava triste por aqueles que sabiam muito bem o que devia ser feito e não faziam. E a partir daquele momento, ele dedicou até o último suspiro de sua vida a fazer. Por isso, meus queridos, nesse momento feliz, em que por alguns momentos nos recordamos dessa figura magnífica que é Eurípides Barçanufo, dessa tarefa incansável que é a da nossa mudança íntima, dessas leis que aprendemos antes mesmo de vir ao corpo, mas temos que nos lembrar de que devem estar no mais profundo da nossa alma para serem o nosso dia a dia. Num momento feliz como esse, se algo eu podia desejar, é que depois que surgir uma vacina, possamos nos encontrar pessoalmente. Possamos agradecer até lá todas as oportunidades de aproveitar a solidão como pausa afetiva, para rever nosso destino, para sair depois de tudo isso melhores do que entramos. Não é possível que a humanidade não se torne melhor. Há poucos dias, o diretor da Organização Mundial de Saúde dizia: é um vírus que colocou o mundo inteiro de joelhos. Mas, já que estamos por enquanto de joelhos, enquanto a ciência, a medicina não nos traz, como já aconteceu tantas e tantas vezes nos desafios do homem, a cura, vamos, ajoelhados, rogar às forças do bem que protegem o universo, que estejamos melhores para seguir o nosso destino,
o nosso fanal, que é o de sermos felizes, fazendo os outros felizes. Mediunidade com Jesus, serviço ao semelhante. Que seu Eurípides Barçanufo e tantas almas amigas, mentores, protetores, tutores nossos, possam nos inspirar para sempre. E que não nos esqueçamos que o dia de amanhã há de nos encontrar a todos melhores, mais felizes, mais cheios de beleza, de graça, de misericórdia. Pedimos tanto em nossas preces. Jesus me abençoe. Seu Eurípides Barçanufo me proteja, mas para que possamos abençoar e proteger a todos aqueles que nos buscarem. Até lá, que no nosso próximo encontro, tanto eu como vocês, estejamos ainda melhores, mais estudiosos, mais cheios de bondade, mais cheios de esperança e de alegria. Que assim seja. Nesta narrativa, ao trazer à tona a figura luminosa de Eurípides Barçanufo, Maíse Braga nos conduz a uma reflexão que ultrapassa o relato biográfico. Sua trajetória, marcada pelo serviço abnegado e pela fidelidade à doutrina, é um convite à contemplação da verdadeira essência da mediunidade. A doutrina apresenta a mediunidade como um intercâmbio natural de energias entre os planos físico e espiritual, operado pela sintonia vibratória entre o médium e o espírito comunicante. Seu objetivo transcende a simples manifestação de fenômenos, orientando-se para a consolidação da fé raciocinada, a demonstração da imortalidade da alma e, sobretudo, o progresso do espírito. Essa permuta de energias exige do medianeiro mais que aptidão sensitiva. Requer integridade, renúncia e fidelidade ao bem. Toda prática mediúnica autêntica conduz à iluminação interior, promovendo o despertar da consciência e o resgate das próprias responsabilidades diante da lei divina. É um instrumento de trabalho e redenção que exige disciplina, humildade e perseverança. Sob esse prisma, a mediunidade reflete o grau evolutivo do espírito. À medida que o ser progride moralmente, sua capacidade de servir com pureza se amplia, tornando-se uma ponte viva entre os corações necessitados e as esferas superiores. A transformação pessoal, essa sim, inadiável e intransferível, é o eixo sobre o qual gira toda a faculdade mediúnica legitimamente exercida. Compreende-se, portanto, que a Terra, como um grande hospital, é um ambiente de cura e aprendizado intensivo para as almas em processo de depuração. Esse entendimento implica a aplicação da misericórdia, da paciência e do serviço desinteressado. Cada desafio, cada relacionamento complexo, cada prova se apresenta como um recurso terapêutico, projetado para auxiliar o espírito a sanar suas imperfeições e a desenvolver as virtudes. A vida de Eurípides Barçanufo exemplifica a mediunidade em sua plenitude evolutiva. Sua faculdade mediúnica desenvolveu-se de forma notável, espontânea e multiforme, típica de espíritos preparados para uma missão especial. Manifestações como desdobramento, vidência, psicofonia, psicografia, curas e efeitos físicos ocorreram com naturalidade e constância em sua vivência. Eurípides viveu a mediunidade como um apostolado, demonstrando que ela é um convite constante à prática do bem. Em sua trajetória, a mediunidade foi a ferramenta para a caridade, a instrução e o socorro incessante, revelando a verdadeira essência dessa faculdade, o serviço abnegado ao próximo. Jesus, o espírito mais elevado que passou pela terra, e reconhecido como o guia da humanidade, foi o médium perfeito de Deus, manifestando em si todas as formas de mediunidade santificada. Curava com o olhar, consolava com a palavra, instruía com o exemplo. Em Jesus, a mediunidade atinge seu ápice. A fusão entre a vontade divina e o exercício da compaixão, expressando a cocriação com Deus em sua forma mais elevada, revelando o potencial máximo de uma alma em perfeita sintonia com o Criador. Viver nesse mundo é, portanto, ser chamado ao cuidado, de si mesmo e do outro. Esse entendimento amplia a nossa responsabilidade diante das dores coletivas e individuais, oferecendo-nos o roteiro seguro da caridade lúcida e da abnegação ativa. Nessa perspectiva, a figura de Eurípides Barçanufo, educador, jornalista,
político e médium, emerge como exemplo concreto do cristão por excelência. Em sua breve encarnação, deixou rastros luminosos de serviço e misericórdia, mostrando que a maior das mediunidades é a de fazer o bem, incansavelmente, como servo fiel de Jesus. Diante desse legado, o convite que nos chega é claro: que também possamos ser um instrumento de elevação, entrega e transformação, como expressão viva da consciência desperta, sensível à dor do outro, fiel à lei de amor que nos rege. O exemplo de Eurípides Barçanufo, ainda hoje presente entre nós como mentor vigilante, nos lembra que o maior fenômeno é a fidelidade a Deus. E que a verdadeira prática mediúnica começa no coração que escolhe, a cada dia, ser canal do bem. Que saibamos, com serenidade e compromisso, colocar em prática o que já compreendemos, servindo com humildade, confiando em Deus e seguindo com firmeza pelos caminhos da nossa própria cura.